Anteriormente em Necromante Rei dos Mortos, Lin Moyu havia chegado ao campo de batalha, e sem hesitar, ele começou a eliminar uma após a outra as caderas do abismo. Tudo caminhava para mais uma vitória esmagadora do Necromante. Mas então, a presença do Rei Demônio começou a se intensificar. Uma névoa negra e sufocante surgiu diante de Lin Moyu. Aquilo não era apenas a energia demoníaca, era a vontade do próprio Rei Demônio. Mesmo sabendo do perigo, Lin Moyu decidiu enfrentar aquela presença. Mas o resultado foi uma derrota amarga. Ainda assim, aquilo não quebrou sua determinação. Pelo contrário, Lin Moyu agora estava decidida a superar aquele monstro. Will agradecia a visita de seu avô e dizia que ele já podia ir embora, pois ela estava bem. Ela explicava que, dentro de alguns dias, eles voltariam para participar da competição. O velho Ning olhava para Lin Moyu e suspirava aliviado. Agora ele sabia que Lin Moyu era muito mais poderoso do que aparentava. Mesmo assim, ele ainda pretendia ter uma conversa séria com Deus Bai. Enquanto isso, Lin Moyu observava o velho Ning com certa surpresa. Ele realmente não imaginava que Will fosse neta dele. A cena então mudava. Lin Moyu agora estava dentro das instalações militares. Diante dele, um grande painel se iluminava mostrando várias opções. Área de descanso dos oficiais. Acelera a recuperação física e elimina rapidamente a fadiga. Campo de treinamento de habilidades. Acelera a recuperação mental e aumenta a velocidade de treinamento das habilidades. Conjunto de teleporte dos oficiais. Permite viajar para diversos locais designados. Intercâmbio de méritos militares. Permite trocar pontos de mérito por itens e suprimentos. Sem pensar muito, Lin estendeu o dedo e clicou na opção Intercâmbio de mérito militares. Imediatamente, uma nova interface apareceu. Uma simulação 3D surgiu no centro da sala. O painel começou a girar, exibindo 3 opções: porção de resistência à maldição, talismã de fuga de dungeons, porção de recuperação primária. O necromante observou os itens com atenção, mas seu olhar parou no talismã de fuga de dungeons. Ter 2 desses poderia salvar suas vidas em uma situação crítica. Os pontos de mérito funcionavam de forma parecida com os pontos da Universidade Xiajing. Logo depois, o talismã apareceu na mão de Lin Moyu, mas ele sabia que não podia gastar seus méritos de forma imprudente. Se utilizasse os recursos militares de maneira irresponsável, poderia até perder sua patente. Por isso, cada escolha precisava ser feita com sabedoria. Pouco tempo depois, Lin encontrou com Will novamente. Sem dizer muito, ele estendeu a mão e entregou a ela um dos talismãs de fuga. Will ficou surpresa, mas logo aceitou o item com um sorriso. Obrigada, Lin Moyu. Foi então que alguém chamou por Will. Moyu descia as escadas com elegância e caminhava em direção aos dois. Quando viu Will ao lado de Lin Moyu, ela ficou visualmente surpresa. Seu olhar alterava entre os dois. Will se aproximava dela e perguntava: Você precisa de algo? Moyu então retirou alguns cristais e lançou na direção de Will. A garota os pegou rapidamente, mas ficou chocada ao ver o que eram. Que cristais são esses? Moyu respondeu calmamente: São roças de teleporte do portal fixo. Então ela olhou diretamente para Lin Moyu. Estou procurando o aspecto do rei do campo de batalha. Ela olhou para Lin e continuou: Se você o encontrar, venha me ajudar a derrotá-lo. Aquele monstro era conhecido por dropar os cristais de Nirvana, itens extremamente raros, e que Lin Moyu também estava interessado em obter. Antes de ir embora, Moyu ainda acrescentou: Esse chefe sempre dropa entre 3 e 5 cristais de Nirvana. Ela então fez uma proposta ousada para Lin. Eu preciso de apenas um. O resto pode ficar com vocês. Vocês aceitariam me ajudar? Will sorriu imediatamente. Claro, vamos ajudar sim. Na realidade, as chances de Moyu derrotar aquele chefe sozinha eram mínimas. Então, de certa forma, ela já estava contando com a ajuda de Lin Moyu também. Lin então respondeu calmamente: Eu ainda estou apenas no nível 24. Não tenho certeza se consigo lidar com um chefe de nível 38. Mas Will e Moyu não pareciam nem um pouco preocupadas. Afinal, Lin Moyu era capaz de solar uma dungeon na dificuldade infernal sozinho. Um chefe de nível 38 não deveria ser um grande problema para ele. Will então chamou Lin para continuar subindo de nível. Os dois pegaram seus talismãs. O talismã de Lin ainda tinha 8 cargas e o de Will possuía 9.
9. Somando os dois, eles poderiam refazer a dungeon 17 vezes. Os dois estavam combinando que no dia seguinte voltaria a se encontrar para continuar avançando e ficando ainda mais forte. A cena então corta para o dia seguinte. Limoyu e Yui caminhavam juntos em direção à entrada da dungeon, mas algo diferente estava acontecendo. Enquanto passavam, todos os aventureiros ao redor começavam a olhar para eles. Alguns, mal intencionados, cochichavam entre si, elogiando a beleza de Yui. Mas antes que dissesse algo mais ousado, outro aventureiro os repreendia imediatamente. Ei, idiotas, você sabe quem é o cara ao lado dela? Ele apontava discretamente para Limoyu e continuava. Aquele é o deus da morte. Depois do massacre que Lin causou no campo de batalha, praticamente todos ali já tinham ouvido falar dele. Pouco a pouco, Limoyu estava se tornando uma verdadeira celebridade entre os aventureiros. Lin apenas suspirou levemente. Ignorem eles. Cada um aqui tem suas próprias coisas para fazer. Yui concordou com um sorriso. E então, os dois entraram na dungeon. Assim que entraram, Limoyu levantou a mão. Invocação. Imediatamente, seu exército de mortos-vivos surgiram novamente. Os esqueletos estavam ainda mais fortes do que antes. Seus atributos haviam aumentado. E sua eficácia no campo de batalha também havia melhorado consideravelmente. Com o avanço do necromante, seu exército estava ficando cada vez mais assustador. E graças a isso, em apenas 4 horas, eles já haviam chegado ao chefe da dungeon. O monstro ainda estava em seu estado de petrificação, começando lentamente a despertar. Mas Limoyu não tinha intenção nenhuma de esperar. Ele ergueu a mão novamente. Foi-se de Thanato. Uma energia sombria começou a se reunir ao redor dele. Ataquem! Instantaneamente, os esqueletos avançaram com uma onda da morte. O chefe da dungeon mal teve tempo de reagir. Pouco depois, o dragão do porto avançado caiu mais uma vez diante do poder do necromante. Quando o monstro morreu, Limoyu levantou sua foice. Evocação! A alma do dragão começou a ser arrancada do corpo derrotado. Uma energia negra foi sugada lentamente pela foice. Logo depois, um item caiu no chão. Era outra adaga do posto avançado infernal. Yui rapidamente pegou a arma. Ela observava o item com os olhos brilhando. Então caminhou até Lin. Posso ficar com essa adaga, Lin? Ela explicou que a arma seria muito útil para suas habilidades de furtividade. Lin apenas assentiu, dizendo que não tinha problema algum. Afinal, as habilidades de Yui estavam ajudando muito na batalha. Logo depois, Limoyu invocou novamente sua armadura esquelética. Depois do confronto com a vontade do rei demônio, ele não queria ser pego desprevenido novamente. Os dois então começaram a sair da dungeon. Mas, assim que colocaram os pés do lado de fora, eles perceberam que algo estava muito de errado. Vários guerreiros de fogo estavam posicionados ao redor da entrada. E no chão, um longo tapete vermelho sendo estendido. Nem franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Na frente do tapete vermelho, um homem loiro se aproximava deles com arrogância. Ele estendeu a mão, tentando empurrar Lin para o lado. Mas Limoyu não se moveu nem um centímetro. O homem loiro olhou irritado. Vocês dois, saiam do caminho. Ele apontou para o chão. Estão pisando no tapete vermelho de sua alteza. Mas naquele instante, um dos esqueletos de Lin se moveu. A espada desceu em um movimento relâmpago. A lâmina se cravou no chão, bem na frente do homem loiro. Ele se assustou tanto que caiu sentado para trás. Quando levantou o olhar, viu uma caveira empunhando uma espada, encarando-o em silêncio. O homem começou a suar frio. Yui então sussurrou para Lin. Tome cuidado, esses caras parecem ser da Santa Sé. Lin assentiu. A Santa Sé era uma organização extremamente poderosa. Sua influência era comparável de um país inteiro. Foi então que uma voz ecoou de dentro de uma carruagem próxima. Já basta! Imediatamente, todos os soldados se colocaram em posição de respeito. A porta da carruagem se abriu lentamente. E então, um homem saiu de dentro dela. Ele vestiu uma armadura dourada, extremamente refinada. Mas não era uma armadura comum. Era um equipamento de grau ouro, forjado por um mestre ferreiro. E suas joias haviam sido criadas por um alquimista. Cada peça daquela armadura irradiava riqueza e poder. O homem caminhou calmamente até Limoyu e Yui. Yui o encarava com uma expressão séria. Mas quando o cavaleiro viu o rosto dela, ele ficou claramente impressionado com sua beleza. Ele então olhou para o homem loiro no chão. Retire-se, não vou te agir de forma tão grosseira assim. O subordinado imediatamente se curvou. Sim, senhor. Isso não voltará a acontecer novamente. Então, o cavaleiro voltou sua atenção para Lin e Yui. Ele fazia uma leve reverência. Peço desculpas pela imprudência do meu servo. Então, ele se apresentou. Meu nome é Rogers, um guerreiro vulcânico do nível 31 da Ordem da Santa Sé. Lin e Yui permaneceu completamente indiferentes. Mas, ao redor, a multidão de aventureiros ficou em choque. A Ordem da Santa Sé era extremamente famosa entre as nações. Eles acreditavam que seus poderes vinham diretamente dos deuses. E os guerreiros vulcânicos eram considerados aqueles que haviam recebido o poder do deus do fogo. Mas entre os aventureiros, muitos diziam que aquilo não passava de uma classe lendária com afinidade de fogo. Ainda assim, um murmurinho se espalhou entre a multidão. Mesmo assim, o cara que matou quase 10.000 demônios do abismo é aquele ali. Eles olhavam para Limoyu. Esse sim merece um tapete vermelho. A cena voltou
voltava para Rogers. De repente, ele se ajoelhou diante de Wiwi e estendeu a mão para ela. Linda dama, gostaria de perguntar se você aceitaria trabalhar ao meu lado. Wiwi imediatamente deu um passo para trás e se escondeu atrás de Lin Moyu. Pode esquecer isso, nunca vai acontecer. Nesse momento, Lin ergueu lentamente a mão. Seus olhos brilharam com uma chama fria e ameaçadora. Ele encarava Rogers com um olhar mortal, como aquele homem ousava dizer algo assim na frente dele. Rogers olhava para Lin Moyu com um claro desprezo no olhar. Então falou com arrogância: você é apenas um nível 21. Ele cruzou os braços e continuou: não está qualificado para se colocar contra mim. Eu sou nível 31. Quem você pensa que é? Lin Moyu permaneceu completamente calmo. Seu olhar era frio. Então ele respondeu com apenas uma frase: que ultraje. Ao ouvir aquilo, Rogers soltou uma gargalhada. Para ele, a resposta de Lin era simplória, exatamente como seu nível. Com um sorriso cheio de desdém, Rogers perguntou em voz alta: você sabe para qual dungeon a Santa Sé veio aqui hoje? Então ele levantou a voz para que todos os aventureiros ao redor pudessem ouvir. Eu irei para a dungeon do posto de frente de comando na dificuldade infernal. E eu, Rogers, conquistarei o título lendário dessa dungeon. Roger então olhou novamente para Wiwi. Bela dama, quando eu terminar de conquistar esse título sozinho, voltarei para cortejá-la novamente. Mas naquele momento, Wiwi levou a mão à boca e deixou escapar uma pequena risada. Rogers franziu a testa. Ele não entendia. Ele estava falando completamente sério. Então, ele percebeu algo estranho. Não era só Wiwi. Todos os aventureiros ao redor estavam rindo. Alguns mal conseguiam se segurar. Rogers olhou em volta confuso. Foi então que um de seus subordinados correu até ele. Ele se aproximou rapidamente e falou em voz baixa: senhor, alguém já conquistou o título dessa dungeon na dificuldade infernal. Rogers franziu a testa. O quê? O subordinado então apontou discretamente. Foi ele, aquele rapaz ali na frente. Todos olharam para Lin Moyu. O rosto de Rogers ficou completamente rígido. Ele simplesmente não conseguia acreditar como alguém de nível 21 poderia ter feito aquilo. Algo estranho começou a acontecer. Roger então chamou sua cavalaria. Os homens desceram rapidamente de seus cavalos de fogo. Eles se reuniram em um pequeno círculo e começaram a cochichar entre si. Depois de alguns minutos, o braço direito de Rogers perguntou com preocupação: senhor, vamos fazer mesmo isso? Aqui ainda é o território de Senshia. Se executarmos esse plano, podemos ter problemas. Mas Rogers apenas sorriu friamente. Não se preocupe, nós só precisamos fazer isso de forma discreta. Então ele continuava: se algumas pessoas morrerem, todos vão achar que foi apenas um acidente dentro da dungeon. Enquanto isso, Wiwi observava o grupo de longe. Algo naquele comportamento parecia muito suspeito. Lin percebeu o olhar dela, então falou calmamente para ela ignorar todos eles. Ele então a chamou para entrar dentro da dungeon. Wiwi assentiu e os dois caminharam novamente para dentro da dungeon do posto de frente de comando. Assim que Lin Moyu e Wiwi desapareceram dentro da dungeon, os olhos de Rogers ficaram frios como gelo. Ele então retirou um artefato. Era um pequeno pergaminho de atrelamento de dungeon, um item raro que permitia seguir alguém que já tivesse entrado dentro de uma dungeon. Rogers ativou o pergaminho e seu grupo inteiro entrou logo em seguida. Do lado de fora, alguns aventureiros conversavam entre si. Ué, ele não disse que ia assolar a dungeon sozinho? Então por que está levando toda a equipe? A cena mudava para o interior da dungeon do posto de frente de comando. E lá, Lin Moyu já estava esperando. O necromante estava completamente calmo. Nenhuma reação, nenhuma surpresa. Quando Rogers e seu grupo apareceram, ele apenas observou em silêncio. Rogers levantou um pergaminho. Surpresos? Ele abriu um sorriso frio. Não esperava que eu fosse te seguir, não é? Então, mostrou o item em sua mão. Era um pergaminho lendário de selamento de teleporte. Ele olhou diretamente para Lin Moyu. Ouvi dizer que você concluiu essa dungeon sozinho e roubou o título que deveria ser meu. Então, declarou friamente. Então só me resta uma opção: matá-lo. Caso contrário, eu nunca conseguirei esse título. Wiwi rapidamente pegou seu talismã de fuga, mas quando tentou ativá-lo, nada aconteceu. Ela olhou para o item em choque. Lin, o talismã não funciona. Rogers abriu os braços com um sorriso cruel. Claro que não funciona. Ele ergueu o pergaminho novamente. Este pergaminho bloqueia completamente qualquer teletransporte. Vocês dois não podem sair desta dungeon. Ele então olhou para os dois com arrogância. O que foi? Estão desesperados? Com medo? Aterrorizados? O sorriso de Rogers ficou ainda mais sombrio. Esse é o preço por subestimar a Ordem da Santa Sé. Rogers deu alguns passos à frente. Mais uma vez, ele se aproximou de Wiwi, tentando cortejá-la. Não se preocupe, disse
disse ele com um sorriso arrogante. Eu não pretendo matar você. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Na verdade, você seria um belo de um brinquedo. Mas naquele momento, Rogers percebeu algo estranho. Limoyu estava rindo levemente. Rogers franziu a testa e indagava a Lin o que ele estava rindo. Eu estou prestes a matar você. A resposta de Lin veio acompanhada de uma aura sombria que começou a se espalhar pelo ambiente. Ele ergueu a mão e então a foice de Thanatos apareceu. A arma pulsava com um poder sinistro. Lin olhou diretamente para Rogers. Ao nos prender aqui com esse pergaminho lendário, isso significa que você também não pode sair daqui. Seus olhos brilharam, não é mesmo, senhor cavaleiro? No instante seguinte, dezenas de esqueletos surgiram ao redor de Limoyu e avançaram imediatamente contra o cavaleiro da Santa Sé. Os homens entraram em pânico. Eles não sabiam como reagir. Lin continuou invocando mais guerreiros esqueletos. A aura ao redor dele era tão poderosa que o ar parecia se distorcer. Então, ele falou calmamente: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. Se lutar sem batalhas, jamais será derrotado. Ele encarou Rogers e continuou dizendo: você não faz ideia de qual é a minha profissão, nem das minhas habilidades. E mesmo assim, decidiu vir aqui para me matar. Mas Rogers apenas sorriu com confiança, dizendo que os esqueletos de Lin eram todos inúteis e que não serviam absolutamente para nada. Ele levantou sua espada em chamas. Eu tenho uma profissão lendária, a de guerreiro vulcânico. No instante seguinte, o corpo de Rogers começou a sofrer uma metamorfose. Seus cabelos mudaram de cor, agora eram vermelhos como fogo. Uma aura flamejante começou a envolver seu corpo. As veias saltavam em seus braços, enquanto ele gritava em êxtase. Contemple o corpo vulcânico. Você vai morrer perante minhas mãos. As chamas explodiam ao redor dele. Nesse estado, todos os meus atributos são triplicados. O poder das minhas habilidades é triplicada. O dano que recebo é reduzido em 300%. E eu me torno imune a qualquer habilidade de controle. Ele apontou sua espada para os esqueletos. Você acha mesmo que esses esqueletos de merda têm alguma chance? Ele ergueu a espada para o alto. Seus seguidores começaram a gritar, clamando sua alteza e dizendo que a vitória já era deles. Rogers começou a rir de forma enlouquecida. O eu de agora é invencível. Algo inesperado aconteceu. Lin observava aquela confiança absurda. Em pensamentos, ele analisava calmamente. A habilidade realmente era poderosa, mas havia um detalhe importante. Os aliados de Rogers não possuíam aquele poder. Rogers avançou e desferiu um golpe poderoso, mas então um esqueleto bloqueou o ataque. Rogers congelou por um segundo, se perguntando como aquele guerreiro havia bloqueado seu ataque. E em sua mente surgiam várias dúvidas, como aquele guerreiro esqueleto podia ser tão forte. Mas ele logo percebeu algo pior. Enquanto ele estava ocupado, seus subordinados estavam sendo massacrados. Os cavaleiros da Santa Sé tentavam resistir, mas os esqueletos eram muito mais fortes. Um deles lançou um cavaleiro para os ares. O escudo do homem se partiu em dois. Outro esqueleto atravessou a linha de defesa. Os mortos-vivos avançavam como uma maré de morte. O grupo da Santa Sé foi completamente cercado. O pânico tomou conta de todos. Um pensamento passou pela mente de todos. Eles iriam morrer ali? Rogers olhou para trás. Suor frio escorreu pelo seu rosto. Sim, ele iria morrer ali, como baratas esmagadas. Os cavaleiros começaram a gritar, chamando Sua Alteza para poder salvá-los. Mas Rogers não podia fazer nada. Um único esqueleto já era o suficiente para mantê-lo ocupado. E naquela dungeon do posto avançado, todos os membros da Santa Sé foram mortos. Agora só restava apenas Rogers, o guerreiro vulcânico. A provação final. Limoyu olhou para ele e começou a rir. Rogers rangiu de fúria. Eu vou matar você. Pode anotar. Eu vou matá-lo. E então levantou sua foice. Uma energia em tom de esmeralda começou a emanar da arma. O poder ao redor dele aumentou ainda mais. Ele falou calmamente: que sorte a minha. Eu já estava preocupado. Ele sorriu levemente e continuou dizendo: pensei que não encontraria um lugar adequado para testar minha nova habilidade. Ele ergueu a foice e continuou exclamando: evocação! No instante seguinte, um novo esqueleto surgiu, mas não era um esqueleto comum. Duas enormes asas se abriram atrás dele. Rogers arregalou os olhos. Diante dele estava o chefe final do posto avançado. O monstro abriu suas asas lentamente e ficou frente a frente com Rogers. Se Rogers queria enfrentar o chefe da dungeon, agora ele estava ali, pronto para lutar, enquanto Rogers permanecia parado, empunhando sua espada vulcânica e em seu corpo vulcânico.
Rhodes olhava em choque para a criatura diante dele. Aquele monstro era o guardião do posto avançado, o chefe final da dungeon. Ele não conseguia entender. Como você conseguiu invocar o chefe da dungeon? O guardião rugiu violentamente e avançou contra Rhodes. O monstro levantou sua enorme arma e desferiu um golpe brutal. Rhodes conseguiu bloquear no último instante, mas a força do impacto foi absurda. O cavaleiro vulcânico foi arremessado a dezenas de metros de distância, colidindo violentamente contra uma rocha. O impacto foi tão forte que seu corpo vulcânico foi desativado imediatamente. Roger caiu no chão, tossindo sangue. Agora, ele finalmente havia sentido a verdadeira força do chefe do posto avançado na dificuldade infernal. Mas o guardião não pretendia parar. O monstro levantou novamente sua arma. Uma aura vermelha carmesim começou a envolver seu corpo. Roger tentou se levantar, mas percebeu algo terrível. Ele não tinha poder suficiente para enfrentar aquela criatura. O pânico tomou conta dele. Ele pedia para parar. Ele gritou desesperado: Você não pode me matar. Eu sou o filho sagrado da Santa Sé. Se me matar, você vai morrer também. Lin Moyu apenas o observava. Seu olhar estava frio, quase demoníaco. Seus olhos haviam mudado de cor. Agora eram vermelhos como sangue. Na mente de Lin, apenas uma coisa ecoava. Aquele homem teve a ousadia de chamar Will de brinquedo. Agora ele pagaria o preço. Lin ficou calmo e pedia para o guardião terminar com aquilo imediatamente. O guardião do posto avançado levantou sua arma e, com um único golpe devastador, Roger foi completamente destruído. A arrogância do cavaleiro da Santa Sé deixou de existir naquele mundo. Tudo que restava no chão era sua armadura vulcânica. O material ainda irradiava poder. Realmente era um equipamento de altíssimo nível, mas no final, Roger não teve nenhum pico de dignidade. Em seus últimos momentos, ele apenas implorou pela própria vida. Will olhou para Lin e perguntou com preocupação: Você não está com medo da Ordem da Santa Sé, Lin? Mas Lin Moyu respondeu sem hesitar: Eu não tenho medo de ninguém. Will olhou para ele com um sorriso sereno. Então, disse calmamente: Então eu vou ficar com você até o fim, não importa o que aconteça. Os dois então começaram a se preparar para sair. Will olhou para a armadura vulcânica caída no chão. E o que vamos fazer com o conjunto vulcânico? Lin respondeu que ele iria aguardar. Ele olhou para a frente e dizia que eles ainda precisavam terminar a dungeon. Will assentiu e os dois seguiriam adiante para concluir o restante da missão. A cena então mudava. No quartel-general da Ordem da Santa Sé, dentro de um grande salão, um mensageiro chegou correndo. A notícia ecoou pelo ambiente. Rhodes havia morrido. O salão inteiro mergulhou em silêncio. Logo depois, um alvoroço tomou conta do lugar. Chame o papo imediatamente. E mais uma vez, a cena mudava. Íamos para Deus Bai. Ele estava em seu escritório quando a porta se abriu violentamente. Quem entrou foi Ning Tairan. Ele claramente não estava de bom humor. O velho apontou para Deus Bai furioso. Seu velho desgraçado, por que você enviou minha netinha para o campo de batalha de Yuan, hein? Ele continuou irritado. Seja honesto comigo. Foi você que pediu para aquele moleque ficar flertando com minha netinha querida, não foi? Deus Bai ficou completamente surpreso. O quê? Ele respondeu imediatamente: Lin Moyu é um jovem incrível e educado. Não tem motivo nenhum para sair flertando com todo mundo. Enquanto isso, Meng apenas observava a discussão em silêncio, assistindo ao caos entre os dois. A cena mudava novamente. Agora estávamos no centro de trocas. Lin Moyu estava trocando os equipamentos que havia obtido na dungeon do posto avançado. Todos os itens que ele havia dropado estavam sendo convertidos em ponto. O atendente ficou completamente chocado. Todos aqueles equipamentos eram da dificuldade infernal. Ele não conseguia deixar de se perguntar: quem é esse cara? Eu nunca vi ele por aqui antes. Depois disso, Lin entrou em contato com Deus Bai. Do outro lado, Deus Bai perguntou: por que você voltou tão cedo? Lin Moyu respondeu calmamente: eu já concluí a missão que o senhor me deu. Deus Bai ficou completamente impressionado. Mas tão rápido assim? Ele então chamou Lin para encontrá-lo pessoalmente. No instante seguinte, Lin foi teleportado até ele. Mas quando Deus Bai olhou para o necromante, ele ficou ainda mais surpreso. Espere, você já está no nível 26? Ele perguntou confuso: como você subiu de nível tão rápido? Lin respondeu com seriedade: eu apenas continuei completando dungeons uma atrás da outra. Mas Deus Bai balançou a cabeça: mas isso não faz sentido. Ele franziu a testa: mesmo que você completasse a dificuldade pesadelo várias vezes, o ganho de nível não deveria ser tão alto assim. O olhar dele ficou sério. Algo ali não batia. Lin Moyu respondeu calmamente: na verdade, ele não havia completado as dungeons na dificuldade pesadelo. Ele havia completado as dungeons na dificuldade infernal. E não tinha feito isso sozinho. Ao ouvir aquilo, o velho Meng soltou uma risada leve. Viu só? Ele acariciava a barba com tranquilidade. E não disse que ele era capaz? Meng então olhou para Lin. A outra pessoa deve ser a preciosa neta do velho Ning, não é mesmo, Moyu? Lin coçou a cabeça de forma um pouco constrangida. Era exatamente como o velho Ning havia dito. Deus Bai então perguntou sobre o título da dungeon. Lin respondeu com seriedade novamente, dizendo que ele também havia conseguido o título. No mesmo instante,
repente, um título surgiu acima da cabeça de Lee Mo-yu: Rei da Guerra do Clã do Dragão. As estatísticas apareceram logo em seguida: Rei da Guerra do Clã do Dragão. Todos os atributos, mais 500. Consumo de habilidades reduzido em 50%. Deus Bai abriu um leve sorriso. Excelente trabalho, garoto. Então ele perguntou: você usou todas as recargas do talismã de resfriamento? Nin colocou alguns itens sobre a mesa. Eu não encontrei um alquimista para recarregar. Então ele foi direto ao ponto, perguntando se Deus Bai poderia ajudar nisso. Recarregar um talismã de resfriamento não seria algo simples, mas Deus Bai respondeu sem hesitação: já que você teve um desempenho tão excelente, eu vou ajudar você. Quando o talismã estiver no ponto, eu vou avisar. Lee Mo-yu assentiu agradecido, mas então Deus Bai perguntou: Mo-yu, você já ouviu falar da próxima competição? Lee Mo-yu respondeu que sim. Mesmo assim, Deus Bai começou a explicar: essa competição acontece a cada 5 anos, e este ano o Império Senshia será o anfitrião. E Deus Bai continuava: o torneio começará em 10 dias. Deus Bai olhou diretamente para Lin: e eu não quero que você apenas participe. Seu tom ficou ainda mais sério: eu quero que você se torne um campeão. Os olhos de Lin brilharam. Ele apenas assentiu. Ele já havia decidido. Ele se tornaria o campeão daquela competição. Mas, antes de sair, Lin colocou algo sobre a mesa: a armadura vulcânica de Rhodes. Deus Bai franziu a testa: porque você possui o equipamento da Santa Sé. O velho Meng sorriu levemente: eu ouvi dizer que esse conjunto foi dado ao guerreiro vulcânico da Santa Sé no ano passado. Lin ficou em silêncio por um momento. As lembranças de Rhodes passaram por sua mente. Então, ele respondeu calmamente: eles foram os primeiros a tentar nos matar dentro da dungeon. Assim que aquelas palavras foram ditas, a expressão de Meng mudou. O ambiente inteiro ficou pesado. Uma pressão esmagadora tomou conta da sala. Todos começaram a tremer levemente. Santa Sé. Meng falou lentamente: que interessante. Seus olhos ficaram frios. Eles ousam atacar nossos estudantes dentro do território de Senshia? Ele então continuou: ouvi dizer que a Santa Sé possui um método para ressuscitar seus membros. Então aquele fedelho de merda provavelmente ainda está vivo. A aura de Meng se intensificou ainda mais. Eles vão pagar. Vão ter que pagar por isso. Deus Bai levantou a mão, pedindo para Meng se acalmar. A pressão que o velho emanava começou a diminuir lentamente. Lin ficou em choque. A força daquele velho era assustadora. Deus Bai então guardou a armadura vulcânica em seu espaço de armazenamento. Isso é o suficiente por hoje. Ele olhou para Lin e falou que o necromante já podia ir embora. O resto era com ele. Enquanto Lee Mo-yu deixava o local, Deus Bai começou a falar: depois de tantos anos parado, parece que meu antigo título foi esquecido. Deus Bai não tinha esse nome por acaso. Seu título verdadeiro era conhecido em vários países: Deus do Massacre de Senshia. Uma figura que fazia impérios inteiros tremerem de medo. Lin se lembrava bem da história. Deus Bai já havia invadido sozinho o país H e derrotou 2 dos 3 mais poderosos daquele país. Quase destruiu a nação inteira sozinho. E agora a Santa Sé havia provocado essa pessoa. Em pensamentos, Deus Bai começava a refletir: ele não iria resolver aquilo sozinho. Ele teria que levar o velho Ning com ele. Lin agradeceu antes de partir. Deus Bai então disse a Meng: cuide do colar dele e da recarga do talismã também. Meng tranquilamente respondeu: sem problemas. Ele sorriu lentamente. O garoto da Santa Sé se meteu em uma grande enrascada no momento em que ameaçou a neta do velho Ning. A cena mudava novamente. Na sede da Ordem da Santa Sé, de repente, uma enorme bola de fogo começou a surgir no céu. Um dos guardas olhou para cima, se perguntando o que era aquilo. Mas a esfera continuava crescendo, cada vez maior, cada vez mais aterradora. O pânico começou a se espalhar. Aquilo significava que a magia de um mago divino estava sendo entoada. Alguns membros começaram a gritar, dizendo que era Vulcano, o deus do fogo. Mas eles estavam completamente errados. Aquilo não era Vulcano. Quando as chamas se dispersaram, 2 figuras apareceram no céu: Deus Bai e Ning Tairan. Eles estavam flutuando no ar, o que significava apenas uma coisa: eles eram profissionais que já haviam passado pela 3ª evolução de classe. O medo tomou conta da Santa Sé. Inimigos, avisem o Papa imediatamente. Do alto do céu, Ning Tairan rugiu. Sua voz ecoou por toda a sede da Santa Sé: Papa, apareça imediatamente. A aura do velho explodiu ainda mais, e ele continuava exclamando: Uou, eu vou aniquilar toda essa sede da Santa Sé.
A aura do velho Ning continuou aumentando. O poder elemental do fogo explodiu ao redor de seu corpo, transformando o céu em um verdadeiro mar de chamas. A pressão que ele liberava era tão absurda que fazia o próprio ar vibrar. Para muitos ali, aquilo parecia simplesmente o fim da Ordem da Santa Sé. Com os olhos ardendo em fúria, Ning Tairan rugiu. Onde está o Papa? Porque ele ainda não apareceu. Foi então que o Papa finalmente apareceu. Ele veio acompanhado por diversos anciões da Ordem, tentando restaurar a autoridade daquele lugar que agora estava mergulhado em caos. Com uma voz carregada de arrogância, ele falou: Quem ousa invadir a Ordem da Santa Sé? Por acaso vocês desejam a morte? Mas, no instante que seus olhos encontraram a figura diante dele, seu corpo inteiro colapsou. Era Ning Tairan. Os olhos do velho queimavam como uma fúria pura e absoluta. O Papa começou a tremer. Aquele era um profissional de nível divino do Império Senshia, mas o pior ainda estava por vir. Quando o Papa virou o olhar para o lado, seu coração quase parou. Ali estava ele, Deus Bai, parado em silêncio, observando tudo com um olhar frio e impiedoso. O velho Papa sentiu suor frio escorrer por sua testa. Duas figuras lendárias do Império Senshia estavam ali e estavam atacando a Catedral da Santa Sé. Tentando manter a compostura, o Papa falou com uma voz trêmula: Ora, que honra receber duas figuras tão importantes. Se a Ordem da Santa Sé ofendeu você de alguma forma, podemos oferecer compensações para reparar o nosso erro. Ao redor deles, os membros da Santa Sé observavam em pânico, porque o Papa estava agindo daquela forma. Quem eram aqueles dois homens para fazer até o Papa demonstrar tanto medo? Ning então falou friamente: Traga aqui o homem chamado Rhodes. Eu quero ter uma pequena conversa com ele. O Papa não hesitou. Ele imediatamente ordenou: Traga Rhodes aqui agora. Seus subordinados partiam às pressas para buscar o Cavaleiro Vulcânico. Tentando entender a situação, o Papa perguntou nervosamente: Posso perguntar o que exatamente Rhodes fez para ofender os dois? Em seus pensamentos, ele já estava desesperado. Rhodes era o filho sagrado do Palácio Vulcânico. Ele precisava protegê-lo a qualquer custo. Ning então respondeu friamente: Ele não me ofendeu. Deus Bai também falou, e nem a mim. Por um breve instante, o Papa sentiu um pequeno alívio, mas então a aura dos dois mudaram completamente e o ar ficou pesado como uma montanha. Ning falou com a voz gélida: Ele ofendeu minha preciosa neta. Deus Bai então completou: E ele ofendeu meu precioso discípulo. O rosto do Papa ficou completamente pálido. Aquilo era pior, muito pior que Rhodes tivesse ofendido diretamente aqueles dois. Nesse momento, Rhodes foi trazido. Seu corpo ainda estava cheio de feridas. Ele havia morrido 2 dias antes e tinha acabado de ser revivido pela estátua divina da igreja. Ainda confuso, ele olhou para o céu. Uma gigantesca bola de fogo flutuante acima da catedral. Por um instante, ele pensou: será que é Vulcano, o deus do fogo? Não era Vulcano. Uma luz dourada envolveu seu corpo e Rhodes foi puxado para o alto. Quando chegou diante do Papa, ele foi apresentado. Este é Rhodes. Ele sofreu um acidente e morreu há 2 dias. Acabou de ser revivido agora há pouco. Ning então liberou sua pressão espiritual. Então foi você que usou o pergaminho de atrelamento de Danjo para seguir Lin Moyu, estudante da Universidade de Jiajing? A pressão esmagadora caiu sobre Rhodes. Foi você quem chamou minha netinha de brinquedo? O corpo de Rhodes tremia violentamente. Mesmo assim, a loucura ainda brilhava em seus olhos. Mesmo revivido, ele ainda gritava com ódio: Lin Moyu, eu vou matá-lo. Mais cedo ou mais tarde eu vou matá-lo. O título e a mulher, tudo será meu. Eu vou matar aquele fedelho de merda. Eu vou matar. Ele colocou as mãos na cabeça. Então gritou em voz alta: Will vai se tornar meu brinquedo particular. O Papa entrou em desespero. Aquilo era uma sentença de morte. Ele rapidamente se aproximou de Deus Bai. Por favor, tenha misericórdia de nós, Deus Bai. Mas Ning Tairan já havia levantado a mão. No céu, a gigantesca esfera de fogo começou a se mover. Alguns membros da Santa Sé foram imediatamente capturados pelas chamas. Fujam! Gritou o Papa desesperado. O próprio Papa quase foi atingido, mas Rhodes não teve a mesma força. As chamas começaram a consumir seu corpo. Mesmo assim, ele ainda continuava gritando, completamente insano. Eu não posso morrer. Eu vou ser ressuscitado novamente. As chamas aumentavam ainda mais. E lentamente, o corpo de Rhodes foi dissolvido pelo fogo de Ning Tairan. No céu, a gigantesca esfera de fogo começou a cair em direção à torre principal do castelo. O pânico tomou conta de tudo. As pessoas correram desesperadas, tentando escapar. Mas já era tarde demais. A explosão aconteceu. A torre da Santa Sé foi completamente destruída. E inúmeras vidas foram perdidas. Antes de partir, Ning Tairan declarou friamente: se isso se repetir novamente,
Finalmente, a ordem da Santa Sé cairá pelas minhas mãos. O Papa ficou parado, observando as chamas consumir sua torre. Ele não podia fazer absolutamente nada. Mesmo assim, ele suspirou aliviado, porque ele conhecia o temperamento daqueles bois. E o fato da Santa Sé ainda existir já era, por si só, uma grande bênção. A cena então muda novamente. Deus Bai e Ning Tairan já havia retornado ao Império Senshia. Enquanto caminhavam, Deus Bai olhou para o velho Ning com um sorriso de canto e perguntou: desde quando você ficou tão explosivo assim, hein? Isso tem alguma coisa a ver com sua preciosa neta? Ning fechou os punhos. Irritado disse: se fosse o Deus Bai de antigamente, a ordem da Santa Sé já teria virado pó. Uma discussão acalorada começou entre os dois, mas, na verdade, ambos sabiam a verdade. Eles não destruíram completamente a Santa Sé de propósito. No futuro, eles ainda precisavam deles. A grande guerra contra os monstros do abismo estava se aproximando, e quando aquela batalha chegasse, quanto mais aliados vivos existissem, melhor. Nesse momento, o velho Meng apareceu. Com um sorriso tranquilo, ele jogou algo na direção de Deus Bai. Aqui está. Era o talismã de resfriamento. Deus Bai pegou o objeto e ficou surpreso. Já está totalmente carregado? Isso foi rápido demais. Ning então falou: ei, velho Meng, recarrega também o talismã da minha amada netinha. Mas ao ver aquilo, Meng imediatamente ficou irritado. Então por que vocês dois não me deram os dois talismãs desde o início? Meng coçou a cabeça, meio constrangido. É que eu estava tão furioso que acabei esquecendo. Alguns dias se passaram. Então, a grande competição finalmente estava prestes a começar. A cidade inteira estava decorada. Grandes bandeiras e faixas se espalharam por todos os cantos, anunciando o evento. Era uma competição gigantesca que acontecia a cada 5 anos. Limoyu olhava para o seu relógio. As inscrições já estavam abertas. A competição seria dividida em 3 categorias principais: competição em equipe, competição individual, modo desafiante. Além disso, cada categoria seria dividida por faixas de nível, separada em grupos de 10 níveis. Limoyu, que agora estava no nível 26, participaria da divisão nível 20 a 29. As recompensas chamavam bastante atenção. Para a competição abaixo do nível 40, os campeões poderiam receber pergaminho de revelação de habilidades nível iniciante. Esse pergaminho garantia 100% de chance de adquirir uma nova habilidade ainda não aprendida: porção mágica iniciante. Essa porção aumentava todos os atributos permanentes em 200 pontos, 50 milhões de moedas de ouro. Já o campeão da competição individual também receberia uma porção mágica de nível iniciante. Quanto ao modo desafiante, as regras e recompensas ainda não haviam sido anunciadas. Mesmo assim, levando em conta o nível das outras recompensas, Lin tinha certeza de uma coisa: as recompensas daquele modo provavelmente seriam ainda melhores. Enquanto pensava nisso, o sistema exibiu seus atributos. Limoyu: profissão necromante exclusivo, nível 26. Título: Rei da Guerra do Clã do Dragão. Força: 480 mais 500. Velocidade: 480 mais 500. Constituição: 480 mais 500. Espírito: 2500 mais 3000. Seus equipamentos também apareciam: Oicide Danatos, nível 26. Espírito: 3000. Conjunto incompleto. Novas habilidades serão desbloqueadas ao completar o set. Habilidade especial: Orador Maléfico. Espaço de invocação: 250/260. Invocações de Limoyu: Guerreiros Esqueleto. Quantidade: 150. Classe: Prata. Nível: 26. Força: 7000. Velocidade: 7000. Constituição: 7000. Espírito: 7000. Habilidade: Golpe de Fúria. Magos Esqueletos. Quantidade: 10. Classe: Prata. Nível: 26. Força: 2600. Velocidade: 2600. Constituição: 2600. Espírito: 10.400. Enquanto analisava seus atributos diante da entrada da competição, alguém chamou seu nome. Ele virou o rosto e viu alguns colegas da universidade. Era Xiaxui, e ela perguntava: você veio se inscrever para a competição também? Lin assentiu dizendo que sim. Feng Shu então perguntou se eles também iriam formar equipes entre si. Xiaxui então respondeu: esse era o plano. Inclusive, queríamos chamar você, Lin. Mas então, ela lembrou de algo. Mas você estava no nível 22 quando as aulas começaram. Então, provavelmente, estamos em divisões diferentes agora. Feng Shu então perguntou em qual nível Lin estava agora. Lin respondeu calmamente que estava no nível 26. Por um instante, todos ficaram em silêncio. Então, os olhos deles se arregalaram. Nível 26? Eles simplesmente não conseguiam acreditar. Como alguém podia subir tantos níveis em tão pouco tempo assim? O silêncio tomou conta do grupo. Todos ainda estavam tentando processar o que acabaram de ouvir. Nível 26? Em tão pouco tempo, aquilo simplesmente não fazia sentido. Feng Shu ficou olhando para Limoyu com os olhos arregalados. Xiaxui também não conseguia esconder a surpresa. Desde que as aulas começaram, havia passado pouquíssimo tempo. E mesmo assim, Lin já havia alcançado um nível que
muitos estudantes levavam anos para atingir. Mas, para o próprio Lee Mo-yu, aquilo ainda era apenas o começo. Ele levantou o olhar e encarou a gigantesca arena, onde a grande competição do Império Senshia aconteceria. Ali estavam reunidos os maiores talentos de inúmeras academias, gênios, prodígios e futuros heróis do Império. Mas no meio de todos eles, havia também um necromante, um homem que caminhava ao lado da morte, um homem que comandava um exército de esqueletos e agora carregava um objetivo muito claro: se tornar o campeão. Lee respirou fundo. A competição estava prestes a começar e em poucos dias todo o Império descobriria uma coisa: que entre todos aqueles gênios, o verdadeiro monstro era Lee Mo-yu. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. Bom, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois daqui para frente, Lee Mo-yu vai se tornar ainda mais absurdo do que é hoje. Bom, isso é tudo, até a próxima, fica com Deus, fui!